Gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa está nos dando, essa casa de democracia, de trazer aqui um contraponto ao projeto de lei 219 de 2015. Eu trouxe um material e eu gostaria da atenção dos senhores por 10 minutos. A gente precisa analisar esse projeto de lei num contexto um pouco mais amplo do que só a punibilidade ou a punição que ele prevê, que é algo um pouco grave, vamos dizer assim, como eu vou demonstrar para os senhores. Eu acho que no momento desse em que o país passa por uma crise social, institucional e etc., eu acho que está na hora de a gente começar a pensar no que nós queremos para o futuro do país. E o futuro de qualquer país, a gente pegar historicamente, todos os países que saíram de problemas de guerra, como a Alemanha, como o Japão e etc., passaram sempre por um projeto educacional visando o futuro da própria sociedade. Então, qual a educação que nós queremos para o futuro? Nós temos um problema que a gente não pode esconder, que a sociedade hoje no Brasil, nós vivemos um momento de violência não só nas escolas. A violência, ela está íncita e muitas vezes vem da própria família. Gostaria que o senhor passasse para mim um pedaço desse vídeo. O desespero da menina chamou a atenção de toda a vizinhança na Baía do Sol, em Mosqueiro. A criança, já com o rosto bastante machucado, ainda é arrastada. Apanha com um pedaço de madeira. A mulher não atende nem os apelos para pôr fim ao espancamento. As cenas de crueldade extrema, acredite, partiram da própria mãe. Neste outro vídeo, o garoto também é agredido por quem deveria protegê-lo. Leva chutes, apanha com sandálias. O pior é saber que não foram casos isolados. Estado adentro, são muitas as crianças e adolescentes vítimas do descontrole dos pais. Mesmo acostumado a lidar com situações de violência, o conselheiro tutelar ficou impressionado com tamanha covardia. É uma cena em que visivelmente... Desculpa, se vocês me permitem, eu posso continuar ou querem que pare porque eu preciso... Agora só vem o depoimento do conselheiro tutelar. Eu gostaria mesmo de ter mostrado essas imagens para mostrar a realidade que é a sociedade brasileira. Nós somos um país extremamente pobre e que culturalmente a educação vem do próprio seio familiar como algo secundário. Então, a criança... ela é necessária, ela estuda muitas vezes nessas famílias menos abastadas só para aprender a ler e escrever, porque depois ela vai se transformar numa mão de obra para sustentar a própria família. E isso faz com que este projeto de lei que nós estamos falando agora seja um equívoco, porque ele vai, na verdade, trazer mais uma punição para essa população que nós acabamos de ver, que são as populações mais vulneráveis, que vem dentro da própria família, esse seio, né, esse anseio, essa violência, essa falta de educação de modo cultural. Ao contrário do que a gente vê em outros países. Eu vou passar agora também para os senhores um pedaço, vou pedir desculpas, vou cortar um pedacinho por causa do tempo, sobre a escola no Japão, que vai mostrar para os senhores que o limpar, que o assear, amar a educação, isso envolve a escola, é, na verdade, um processo cultural que passa de pai para filho, não é punição. É isso que eu quero que os senhores vejam, para a gente entender o equívoco que é esse projeto. Olha, nesses dias em que milhões de estudantes brasileiros começam, né, o ano letivo, vale a pena ver como é que as escolas do Japão recebem os alunos novos. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e para os alunos um prazer a mais. Afinal, eles cuidam dessa área. E da horta. E dos bichos. A escola Ushioda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. Desde pequeno. Hoje a primeira série tem visita. Crianças de um jardim de infância que virão para cá no ano que vem. Depois das boas-vindas, cada veteraninho pega um pequeno pelo braço, apresenta as lições e até a mochila que terão.
Segundo o professor, eles se sentem mais responsáveis e se preparam para o que irão enfrentar na segunda série, quando deixarão de ser os caçulas. Nas escolas japonesas não há refeitório. O almoço é servido na sala de aula. São os alunos que arrumam tudo e servem os colegas. É um sistema de rodízio. O responsável pelas bandejas hoje diz que prefere distribuir as caixinhas de leite. Eles fazem o próprio onigiri, o grande bolinho de arroz embrulhado com alga. É assim em todas as séries. Terminada a refeição, mais trabalho. Hora da limpeza. E repara que não é só passar um paninho, não. Eles mexem em todos os móveis da sala, abrindo espaço para as vassouras, para os panos. E isso porque já tem um outro grupo cuidando dos utensílios que eles usaram na hora do almoço. A professora brasileira conta que ninguém reclama. Então, os próprios pais deles, os avós também faziam isso desde pequenos. Faz parte da educação, eles cuidarem do que é deles. É uma tradição que não remete apenas ao passado. E Shuji, ao limpar a pia da escola aos 12 anos, já percebeu isso. Eu me divirto pensando na importância de manter a escola para as crianças do futuro. Senhores, a diferença entre Brasil e Japão está simplesmente no modo como nós vemos e enxergamos a educação. A educação vista como algo inclusivo, como uma cultura a ser adotada pelas famílias. O Japão, e eu estou falando do Japão porque eu trouxe esse exemplo para os senhores, saiu dizimado de uma guerra. Dizimado. E hoje nós temos praticamente a primeira potência do mundo, uma das. Então, a solução não é punir. Nós temos muitas soluções que foram implantadas no Estado, no Brasil inteiro. Se nós pegarmos documentos da Unesco, o próprio Paz nas Escolas, que já foi adotado em mais de 15 estados brasileiros, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público tem um guia para a resolução de conflitos. Isso torna esse projeto de lei desnecessário a sua aprovação, porque nós precisamos ter como base outros exemplos de sucesso em outros estados. Criação, por exemplo, de comissões especiais, de pessoas especialistas para tratar do assunto. Projeto Paz nas Escolas, isso é fácil, a gente pega pela internet. Mais de 15 estados incorporaram já, com redução de violência, como eu vou mostrar para os senhores. Capacitação dos docentes, que hoje também se veem perdidos na situação da violência. Porque eu disse, a violência ela é global, ela está envolvendo todos os aspectos. As drogas. Se nós pegarmos, eu trabalho dentro das unidades de internação, 90% dos nossos adolescentes hoje internados são usuários de droga. Então, nós temos um problema sério a ser resolvido. A capacitação, o estímulo ao protagonismo juvenil. O adolescente precisa participar do processo educativo através de teatro, de educação, através de música, a realidade deles. E levar essas questões que muitas vezes aflige essa população à própria escola, por que não discutir a questão da violência na escola e por que não a própria sociedade trazer soluções de paz, que é o que nós temos em muitos estados. Não, senhores, eu só trouxe rapidamente para os senhores verem algumas escolas que adotaram, alguns estados que adotaram estes exemplos que eu passei para os senhores, a redução de até 100% em alguns crimes, alguns atos infracionais acontecidos nas escolas. Este exemplo do Rio de Janeiro, 100%, percebam, 69%, 2%, 68%. Pernambuco, também é um estado que adotou esses projetos, tem a redução significativa da violência nas escolas. E isso depende do sucesso, o sucesso disso depende de todos. Não é uma lei, não é um projeto único que vai resolver o problema, que vai ser a tábua da salvação. E aí eu coloco rapidamente para os senhores alguns equívocos jurídicos, só complementando o que o doutor Fábio veio falar, Inicialmente, os diretores da escola estão obrigados a aplicar penalidade. E já vou mostrar para os senhores que decisões recentes de tribunais do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, estão indenizando por danos morais crianças que são colocadas a situações vexatórias. Só que o diretor ele vai ser obrigado a aplicar, porque senão ele então vai responder alguma coisa. Outra questão,
eu quero colocar para os senhores. Você não tem nenhum direito de defesa. Se a Constituição prevê processo administrativo e judicial, qualquer deles um direito de defesa, não há defesa dessa criança. Não há nenhum processo em que ela seja ouvida, ou os pais sejam ouvidos, ou assim por diante. A lei não prevê o projeto. Isso significa que é uma arbitrariedade que pode ser utilizada como um instrumento, muitas vezes, de coerção dentro da escola. Outra coisa gravíssima, o gestor escolar providenciará, não é discricionariedade, ele é obrigado, pela lei, se houver mera suspeita de que o estudante esteja carregando algum objeto. Coloco um caso prático para os senhores que não é difícil da gente imaginar. E se esse suspeito for um negro? O que faremos se não tiver nada na mala deles? Então, senhores, e outra, a resolução como o doutor Fábio, posso mais um minuto? Desculpa. Vossa Excelência terá 2 minutos para encerrar. Muito obrigado. A resolução recente da Secretaria de Estado, justamente disciplinando essa matéria, só que traz ações pedagógicas e não penalizadoras também para resolver esse assunto. Eu vou depois deixar à disposição o material para os senhores. Os deveres de indenizar rapidamente agressões de aluno dentro de sala de aula. Esse que está em vermelho é uma criança que foi obrigada a desentupir um vaso sanitário com 6 anos de idade. Salvo engano é este, que está um pouquinho difícil de eu olhar, mas recente, 2015. Esta outra criança que tem problemas auditivos e problemas de agressividade foi colocada para comer no chão de uma escola. Esta é recente, do Rio de Janeiro, 2016, também é um dever de indenizar. Então, senhores, meu tempo esgotou. Eu só queria concluir dizendo 2 coisinhas para os senhores. Primeiro, essa lei trará problemas para todos, se ela for aprovada, me desculpem aqui a minha sinceridade. Problemas para o Estado, por ações indenizatórias. Problemas para a própria defensoria, vamos dizer assim, que vai ter uma demanda grande, porque nós temos que ingressar com as devidas ações. Ela tem dúvidas quanto à sua constitucionalidade, ela viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem ausência de números ou de projetos para erradicação dessa violência. Ele só vê a punição. Nós temos todos os pareceres contrários no projeto de lei, como disse o doutor Fábio. E não foram aplicados aqueles mecanismos que eu disse para o senhor, de sucesso em outros estados, basta nós procurarmos. Eu gostaria só de encerrar, então, dizendo o seguinte para os senhores. Eu estou há 8 anos atuando na área da infância e há 2 anos aqui em Campo Grande. Quando nós começamos a estudar o Estatuto é como, na interpretação, uma criança. Nós desconhecemos o seu conteúdo. É como uma criança, porque nós não estudamos sobre ele. Mas eu me debruçando sobre ele, eu quero encerrar para os senhores o seguinte: quando nós pegamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não tem 26 ou 27 anos. Aqui dentro tem o suor, aqui dentro tem o sangue, desde crianças que vieram sendo usados como mão de obra nas caravelas do Brasil, inclusive como mecanismos de estupro, crianças que eram estupradas pelos próprios marujos, pelas cortes portuguesas. 50% das caravelas chegaram a utilizar a mão de obra. Então aqui tem história. Nós temos mais de 500 anos. E ele precisa ser, como um senhor, devidamente respeitado. Obrigado.